Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, antes de eu te convidar para a leitura da palavra, deixe-me eu trazer algumas informações para vocês e depois nós vamos ministrar a palavra de Deus. Semana passada, conforme nós já falamos quinta-feira aqui, para os irmãos que estavam aqui no culto de quinta, nós fizemos uma viagem missionária para dar apoio às nossas igrejas no interior do nosso estado, e nós estivemos ali na região do Sertão Central. Primeiro, nós estivemos em Milhã, pregando no aniversário de 14 anos de fundação da nossa igreja, e tivemos assim um momento extraordinário na presença de Deus. O presbítero Henrique e a sua esposa, a irmã Edileuza, esteve conosco nessa viagem, e foi uma viagem de um mover de Deus muito grande ali na vida dos irmãos que participaram daquele evento. No outro dia, nós fomos até Monte Grave, onde nós temos a nossa igreja. Monte Grave é um distrito de Milhã, e ali só tem a igreja católica e a nossa igreja. E nós fomos conversar com o presbítero Marcelo, ele e a sua esposa, um jovem casal, que nós estamos enviando para o campo de Quixeramobim para substituir o missionário Jefferson. E aí foi mais um momento, um dia inteiro com aquela família que dirige a nossa congregação, que é o pastor Evandro e a nossa irmã Aurismar, e foi um dia de comunhão realmente na presença de Deus. No outro dia, no domingo pela manhã, nós fomos para Senador Pompeu. Chegamos durante a realização de um velório da mãe do presbítero Nonato, que é um dos irmãos bem antigos da nossa igreja. Mas tivemos uma reunião com o pastor Leonardo, e também tivemos uma outra reunião com o pastor Ivo. Essa foi em Milhã, e estaremos fazendo também uma mudança pastoral de Piqué Carneiro para Senador Pompeu. Na volta, nós passamos em Quixeramobim, onde fizemos outra reunião com o casal de missionário Jefferson e a sua esposa Mara. E a última reunião, a última parada foi em Quixadá, onde estivemos ali com o casal de missionários Luciano e Silvana. Chegamos aqui já depois da hora do culto, mas foi uma noite, foi uma viagem muito abençoada. E durante a semana nós deixamos de atender alguns agendamentos que nós tínhamos. Inclusive ficamos de estar na terça-feira orando pela irmã Elisângela, que estava completando acho 15 anos de casamento, mas surgiu um problema no templo lá do Benfica. Uma telha, a estrutura do templo lá, ela é uma estrutura como uma quadra esportiva, e cada telha tem uma dimensão de 6 metros, telha em alumínio, muito amolada. Caiu uma telha daquela, e eu fiquei muito preocupado porque a telha não tinha caído no chão. Graças a Deus por isso, mas o meu medo é que era um período de vento. Se essa telha caísse e pegasse alguém, poderia machucar gravemente ou até levar uma pessoa a óbito. E essa telha foi encontrada presa em cima do teto. Creio que Deus segurou, e eu fiquei a semana inteira, porque a gente alugou 24 andaimes, mas mesmo assim a gente não tinha acesso. E quem conhece lá sabe que em cima a gente tem o batistério, né? Tem aquela estrutura de vidro muito grande, e a telha pegava todo o espaço. A pessoa teve que subir nesses andaimes e ir montando pontas de ferro na própria estrutura para colocar
tábuas e barrote para poder subir e arrumar essa telha. Foi a semana inteira de um estresse muito grande, preocupação, uma coisa daquela, acidentar alguém, mas graças a Deus que deu certo. Daí a razão de eu não ter tido condição de dar estudo para pessoas que eu dou no privado, acompanho individualmente, no discipulado, ou até de dupla também, mas essa semana vai estar tudo se normalizando em nome de Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de pedir é que os irmãos estejam orando, porque no mês de outubro, o próximo mês, o mês de outubro é considerado um mês de uma ação espiritual muito grande. Existe um envolvimento maior de forças espirituais da maldade no mundo do baixo ocultismo, e também é um mês onde se celebra muito o espírito de religiosidade na nação brasileira. E nós queremos, no mês de outubro, fazer de todo o mês de outubro um mês missionário. Nós queremos fazer um evento especial durante todo o mês de outubro. E para isso a gente gostaria de entrar num propósito de jejum e oração, porque nada deve ser feito aqui, nesse planeta, nesse plano, sem que antes a gente conquiste no plano espiritual por meio da oração. E eu quero, a minha ideia é que pelo menos cada domingo a gente tenha uma noite missionária. Eu quero aproveitar e trazer os nossos obreiros do interior para que eles estejam aqui pregando, testemunhando, contando as suas experiências. A irmã Evaneide, é interessante, quando eu vinha comentando sobre isso, a irmã Evaneide me mandou uma mensagem falando do projeto missionário para o próximo mês, que eu disse, puxa vida, vai se encaixar direitinho, uma direção de Deus mesmo para esse mês de outubro. Então eu queria que a gente estivesse orando para que a gente trabalhasse bem essa temática e de repente ser um mês de colheita de almas. Amém, irmãos? Amém? Quem crê nisso, diga amém. Uma outra palavra que eu queria dar, hoje nós tivemos uma escola dominical super abençoada. O nosso tema agora, o assunto do momento agora é sobre a ira. Eu fiz a introdução do tema, semana passada o presbítero Fábio deu continuidade, hoje eu prossegui com o tema. E eu quero te incentivar a vir, irmãos. Quem veio, até a gente tirou umas fotos para postar no Instagram. A gente teve um número maior de homens do que de mulheres, mas é importante que você assuma um compromisso de estar presente. É muito gratificante o trabalhar de Deus através da sua palavra em nossas vidas. Então separa esse momento para estar conosco, que eu creio que você só tem a ganhar. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Eu pedi para o Samuel mandar para vocês, está ok aí, né? Mateus capítulo 9, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Evangelho de Jesus segundo Mateus. Esse é um texto muito conhecido. Fala sobre a oração dominical. Quem encontrou, diga amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer. A tua palavra que temos diante de nós, Senhor, queremos te pedir em nome de Jesus Cristo, que tu venhas lançar luz sobre os olhos do nosso entendimento, da nossa alma e do nosso coração, e que venhamos compreender as verdades da tua palavra, Senhor, para a nossa vida. Fala conosco, nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu quero, nesta noite, nesse culto missionário, falar com os irmãos sobre a oração como um estilo de vida. Essa é uma passagem bem conhecida das Escrituras Sagradas, que nós temos aqui diante de nós, e eu já preguei algumas vezes nesta passagem, e eu gostaria de, nesta noite, extrair algumas lições para a nossa vida, baseado nesse modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é o que a gente pode entender por oração. Muito rapidamente, a gente pode dizer que a oração é o recurso que Deus colocou à disposição do ser humano, para que por meio dele, por meio dela, você desenvolva uma relação de amor com o seu Criador. E algumas pessoas que oram definem essa dimensão da espiritualidade cristã como sendo o seguinte: a oração é um impulso do coração. A oração é um simples olhar lançado ao céu, mas também é um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. A legítima oração não depende das circunstâncias. A legítima oração depende do amor, depende da paixão que a pessoa tem pelo Senhor. Orar, falar com Deus, é prova de amor a Deus, é a arte de amar ao Criador. Agora é importante que a gente entenda que a oração não é passe de mágica para que você possa resolver problemas ou alienação da vida diária. Porque para a oração leva-se a vida inteira, com suas alegrias e também com suas tristezas. Leva-se o peso da existência, sobretudo quando esta é um testemunho de sofrimento para a implantação do reino de Deus. Muitas vezes a oração vai nascer da consciência e do esforço pela paz, pela justiça, pelo perdão. A gente vê em inúmeras passagens do Antigo Testamento a Bíblia falando da oração do pobre, da oração do servo sofredor, do órfão e da viúva. Além disso, a gente vê a oração encarnada, que é aquela oração solidária, é aquela oração de identificação,
é aquela oração onde você pleiteia diante de Deus a causa do teu próximo, como que se fosse a sua própria causa. A oração é essa dimensão sobrenatural que permite com que o meu espírito, recriado pelo Espírito de Deus, entre na sala do trono e desfrute da mais íntima comunhão com o Criador. E quando eu me relaciono com Deus, quanto mais o meu coração se liga em Deus, muito mais o meu coração se volta para as necessidades das pessoas, do mundo e para as realidades que os cercam. Quanto mais espiritual eu me torno, mais humano eu devo ser. Quanto mais eu me aproximo desse Deus invisível, mas consciente das realidades do mundo visível, eu devo me tornar. Eu devo ter essa consciência que as pessoas passam por sofrimentos, passam por provações, e às vezes as pessoas desesperadas não sabem o que fazer. E às vezes a gente também não sabe o que fazer para ajudá-las. Por isso que elas contam com nossas orações. Tem momento que as minhas palavras são ineficazes, mas quando eu olho dentro do olho da pessoa e digo, eu me solidarizo com a tua dor, eu não sei como resolver o seu problema, mas eu vou orar por você, isso já é um bálsamo que vem suavizar a dor do nosso próximo. Então, a oração do cristão deve ter um efeito universal e deve alcançar todas as realidades. Quando nós olhamos para esse texto que nós temos diante de nós, para essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou, nós aprendemos algumas verdades aqui com o Senhor Jesus, que está aí à sua disposição. A primeira coisa que a gente aprende é que a oração me dá a oportunidade de comungar com Deus. Através da oração, eu desenvolvo uma relação de amor com o meu Criador. E é interessante que quem busca essa comunhão não é nem o próprio homem. Foi Deus quem sempre buscou essa comunhão com o ser humano. Veja no livro de Gênesis, no livro que fala sobre o princípio de todas as coisas, que era Deus quem todos os dias, na viração do dia, buscava o primeiro casal para comungar com ele. Veio a queda, o homem se desviou e uma barreira passou a separar a criatura do Criador. Como é que um homem pecador, cheio de iniquidades, poderia ter comunhão com um Deus Santo, que de acordo com a Bíblia ele é tão puro,
que não pode contemplar o mal. Como que poderia haver essa relação de amor? É aí onde Deus planeja enviar o seu Filho, que desce do trono da sua glória e que é gerado no ventre de uma virgem, de uma mulher, e entra neste mundo, se torna um homem como todos nós, e ele veio com esse objetivo de nos reaproximar de Deus. Por isso a Bíblia o chama de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus entre nós. Jesus se tornou aquilo que eu sou, a fim de que Ele me tornasse naquilo que Ele é. E Ele veio e habitou entre nós, e em nosso meio, Ele se identificou com a nossa dor, se identificou com os nossos sofrimentos, se identificou com as nossas feridas, e nos ofereceu acolhimento, abrigo, aconchego, amor, compreensão. Como que um Deus tão santo, completamente separado do pecado, pode me amar a tal ponto de descer do trono de sua glória, se revestir da minha humanidade e habitar entre nós e manifestar um amor tão profundo, uma preocupação tão grande por seres tão maus, por seres totalmente depravados. E Ele, nesse ato extremo de amor, que jamais poderia ser traduzido em palavras, mas que pôde ser manifestado em atos, e o seu ato, a sua obra amorosa o levou até as últimas consequências, somente para poder reatar a comunhão perdida entre criatura e Criador. A sua obra foi completa, foi plena ali na cruz do Calvário. Ali Ele fez uma troca desigual comigo. Ali naquela cruz, Ele se tornou o meu pecado, para que nele e por meio dele eu me tornasse justiça de Deus. Ali naquela cruz, ele se tornou maldição
para que eu me tornasse bênção de Deus. Ali, naquela cruz, ele foi ferido, machucado, para que pelas suas pisaduras eu fosse sarado. Ali, naquela cruz, ele levou em sua fronte uma coroa de espinhos para me conceder uma coroa de glória. E ali naquela cruz, ele morreu a minha morte, porque quem deveria estar morrendo ali era eu, mas ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Aleluia. Ali na cruz, ele deu o último brado e disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele expirou. Mas naquela cruz, diz o apóstolo Paulo, que nós que estávamos longe, pelo sangue de Cristo, chegamos perto de Deus. Jesus é exatamente essa ponte, esse mediador, que me reaproxima do Pai, e Ele coloca agora a oração como sendo esse canal que me leva a ter intimidade com o Pai, porque Ele diz: tudo aquilo que orardes ao Pai em meu nome, isto lhe será concedido, para que o Pai seja glorificado no Filho. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Segunda coisa que a gente vê, que a oração é uma oportunidade para você derramar o seu coração na presença de Deus. Você sabia que Deus não está interessado em sacrifícios? Tem muita gente que vive se autoflagelando, se sacrificando, numa tentativa absurda de agradar a Deus. Você sabe que só existe um sacrifício que agrada a Deus? O salmista diz que o único sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É derramar a sua alma diante dele, é fazer como aquela mulher pecadora fez. Aquela mulher quebrou protocolos, aquela mulher entrou numa casa sem ser convidada, aquela mulher foi até o encontro de Jesus, prostra-se aos seus pés, chora aos pés de Jesus, derrama o seu coração, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga os pés do mestre com o seu cabelo. É criticada por isso, mas ela não estava nem aí, e aquele ato agradou ao Senhor, porque Jesus estava olhando para aquilo que estava no coração daquela mulher. É isso que a oração nos permite. Terceira coisa que a gente vai perceber é que a oração é um modo de vida. A oração deve fazer parte da tua vida, deve ser algo que está ligado, intrinsecamente ligado em tua alma. Do mesmo jeito que você precisa doar para oxigenar os teus pulmões, para te manter em vida, do alimento para sustentar o teu corpo físico, você precisa da oração para nutrir o teu relacionamento espiritual com Deus.
Então deve fazer parte da tua vida. A tua vida, na verdade, deve ser uma oração constante ao seu Criador. Além disso, as pessoas que oram, se requer delas alguma coisa. Primeiro, que haja sinceridade, que elas sejam sinceras diante do Senhor. Irmãos, tem muita gente que diz: olha, Deus já sabe de tudo quanto eu preciso. Eu não preciso estar contando, pedindo a Ele ou dizendo para Ele o que eu preciso, não. Mas Deus quer ouvir de você. Eu conheci um homem que impactou e muito a minha vida, a minha juventude. Um homem simples, um homem cheio de falhas como qualquer outro ser humano, mas um homem que fazia da oração o seu estilo de vida. E eu achava muito interessante, porque quando eu estava pousando na casa dele, todas as madrugadas ele me acordava para orar. E ele começava a orar. E eu ainda novo, aquele povo novo que dorme demais, adolescente, morrendo de sono. Ele me acordava: José, está na hora. Eu digo: oh, meu Deus. Me ajoelhava e começava a orar sem coragem. Mas daqui a pouco aquilo ia aquecendo o coração. E aí ele começava a orar. Orava. E eu pedindo a Deus que ele terminasse para eu dormir. E aí quando ele começava a falar a língua, eu digo: pronto, agora vai amanhecer o dia. Tem mais jeito não. Mas aquilo impactou a minha vida. Sabe o que é que me chamava a atenção? É que muitas vezes ele começava a orar dizendo: Jesus, fica aqui bem pertinho de mim. Ou me permita me aproximar do Senhor. Deixa eu colocar a minha mão no teu ombro. E aí ele colocava a mão assim, como se estivesse sobre o ombro de Jesus. Ele dizia: Senhor, hoje eu fui para a feira, não consegui vender nada. Muita gente contou um monte de história, de conversa fiada. Era desse jeito, só para me engabelar. Senhor, tu sabes que aquele outro chamou um palavrão comigo. E às vezes ele dizia até o palavrão para Jesus. E aí ia contando. Mas dizia: Senhor, mas eu creio que tu estás providenciando o que eu preciso. Amanhã eu vou precisar comprar 1 quilo de carne, 1 quilo de feijão faveta. Amanhã eu quero comer arroz da terra, que é um arroz vermelho. E eu não tenho dinheiro, mas o Senhor vai mandar. Irmãos, pode ter certeza que no outro dia eu estava lá. Ele começou a orar pedindo a Deus um carro. Ele disse: Senhor, eu quero que tu me dê um carro. O carro que eu quero é uma Kombi branca. Naquela época tinha Kombi de toda cor. Uma Kombi branca, para que eu possa fazer a tua obra. O Senhor vai me dar uma boca de som. Uma boca de som é aquela radiadora, aquelas amplificadoras que no interior colocava, chamava a atenção da cidade todinha. Vai me dar um aparelhagem de som e eu vou evangelizar rua por rua. E tem mais essa: o Senhor tem que me dar condição de pissuir. Condição de pissuir. Que se eu não tiver dinheiro para gasolina, eu não quero, Jesus. Do jeito que ele pediu. Um dia eu estava andando lá pelo Alecrim, quando de repente alguém buzinou e disse: José, quer carona? Eu disse: que foi? Ele disse: comprei a Kombi. E aí nós evangelizávamos ali o bairro todinho. Ele contava detalhadamente para Jesus tudo o que tinha ali acontecido naquele dia. E o que ele pediu, eu nunca vi uma oração daquele homem não ter sido respondida. Deus não estava interessado em palavras bonitas. Tem muita gente que quando vai orar,
muda. Não tem nenhum problema de você mudar. Mas tem gente que acha que Deus só vai ouvir alguns se você botar a mão assim na orelha e começar: ah, meu Deus, meu Pai, abençoa Jesus. Nada contra. Se Deus quer, se você tem vontade de orar assim, está de boa. E outros mudam a entonação da voz. Mas a oração é uma conversa sincera. Você não vai impressionar Deus primeiro com teus gritos, com a mudança da tua voz, e nem com um vocabulário bonito. Tem gente que tem um camarada que gostava de falar bonito, e aí ele pegava algumas palavras que ele ouvia e sem saber nem o significado, ele estava falando e colocava essa palavra totalmente fora de ordem. E uma vez ele estava pregando e aí pegou uma palavra, não lembro mais, totalmente fora de ordem. Alguém se aproximou dele e disse: irmão, o que é que significa aquela palavra que você falou? Eu achei tão bonita. Ele disse: eu sei lá, o Espírito Santo bota cada palavra na cabeça da gente e ainda culpou o Espírito Santo. Então Deus não está impressionado com essas coisas. Ele olha para a sinceridade do teu coração, da tua alma. Aquilo que você precisa é uma conversa como uma criança que está descobrindo o mundo fabuloso da fala, que fala muitas vezes errado, sim, está aprendendo, ainda não consegue pronunciar o R, entra o L no lugar do R, tanta coisa mais. E esse Deus que conhece tudo o que você precisa, Ele tem prazer de ouvir você colocar diante dEle aquilo que você precisa. Isso requer sinceridade. Mas a oração também requer privacidade. E aí você tem que entender que existe oração que a gente faz na coletividade, na igreja, onde a gente busca a Deus, onde a gente clama ao Senhor. Isso é muito bom. A Bíblia diz que a igreja em Jerusalém, a igreja de Atos, se reunia nas casas, no templo, todos eles levantavam a voz de uma vez só, e era uma gritaria maior do mundo. Isso é bonito, é? Todo mundo: oh, glória a Deus, Senhor me abençoe. É todo mundo ao mesmo tempo, alguns levantando o braço e tal, a voz trovejando. Alguém pode chegar e dizer, aí já tem gente que vai para o extremo e diz: Deus ele não é surdo, precisa dessa gritaria. Não, escute, mas Deus também não é nervoso não, Ele não fica bravo quando alguém gritando, todo mundo junto clamando com o coração derramado. Ele se alegra e Ele sabe defender a voz de cada um, o som de cada um. Ele conhece cada coração. Você pode orar na coletividade, numa gritaria mal do mundo, que chega bem certinho lá no céu. Glória a Deus. Mas tem momento que a nossa oração requer privacidade. É aquele momento onde você vai entrar no seu quarto, trancar a porta do seu quarto, e ali você vai derramar a sua alma para Jesus, e vai contar para Ele aquilo que você não ousa contar para ninguém, porque só Ele te entende, porque a tua dor muitas vezes é tão grande, o teu sofrimento é tão grande, o sentimento de abandono, de rejeição, de que o mundo não liga para você, que o povo não está nem aí para você, está te colocando para baixo. Você está sentindo uma coisa tão ruim que nem você sabe o que é que você está sentindo. Você não consegue traduzir em palavras. O teu marido pergunta o que é que você tem, e você não sabe dizer. A tua mulher também, teu filho, teu pai, enfim, pessoas que se preocupam com você. Tenta entender aquilo que você está vivendo, que você está passando, e se você tentar explicar, fica pior ainda, que a pessoa não vai compreender. Tem essas situações, mas quando você se tranca na privacidade, no teu quarto, e você abre o seu coração, e muitas vezes você não consegue nem falar diante dele, você consegue só chorar e gemer. Esse teu choro e esse teu gemido chega como uma linguagem perfeita e bem clara diante dele, e ali, na privacidade do teu quarto, o teu Deus te recompensará. Amém, gente? Dê uma salva de palmas para o Senhor por isso. E a terceira coisa que a oração requer é espontaneidade,
que está muito ligado à sinceridade. É você ser espontâneo diante de Deus, é você falar aquilo que você precisa. Existe, obviamente, oração que a gente tem que ter cuidado, né? Porque tem aquela oração sem entendimento. Senhor, mata aquela doida. Senhor, destrói aquela pessoa. Mata meus inimigos. Isso aí é oração imprecatória, né? Senhor, toca fogo naquela igreja. Toca fogo no mau sentido mesmo. Acaba com a igreja. Toca fogo para queimar tudo e acabar, porque aquilo não é do Senhor não, aquilo é do diabo. Mata, Senhor, esse homem, esse miserável, cachaceiro, que só me dá trabalho, só me dá dor de cabeça. Destrói logo essa praga. São orações imprecatórias do Antigo Testamento. Aí não é espontaneidade, né? Ser espontâneo significa você falar com Deus como você fala com alguém com quem você tem intimidade. Você não vai precisar, na sua oração, de se utilizar de muita cerimônia. Por exemplo, no meu dia a dia, na intimidade com o Henrique, no nosso dia a dia, Henrique, tal, como é que você está? Tudo bem e tal? Mas lá, se eu for visitar, alguém vai me atender, eu digo, eu gostaria de falar com Sua Excelência, deputado Antônio Henrique. Quando me dirijo diretamente a ele na plateia, eu digo, Vossa Excelência. É um tratamento cerimonioso. Nós, como filhos do rei, imagina você como filho do rei, se aproxima de Deus de uma forma tão espontânea e diz, papai, me acolhe em teus braços de amor. Eu estou precisando do teu consolo. Estou precisando desabafar contigo. Quero derramar as minhas lágrimas. Eu quero reclinar a minha cabeça no teu peito, como o apóstolo João fazia, e contar para ti aquilo que eu estou sentindo. Me ajuda, me dá força. Estou precisando dessa tua força. Isso é espontaneidade. Agora, de acordo com esse texto que a gente leu, a oração do Pai Nosso possui 10 níveis. E eu quero que vocês repitam comigo esses 10 níveis, e eu vou terminar a mensagem aqui, porque eu estou assumindo um compromisso de pregar menos, e nas próximas pregações eu vou aprofundar cada um desses níveis. Aí a gente vai levar algum tempo nessa oração. Quais são os 10 níveis da oração aí? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, segurança. São 10 níveis que nós vamos ver no desenrolar do tempo. Nós vamos pensar na próxima pregação em pelo menos 2 pontos desses: nível de redenção e nível de autoridade. Vamos entender o que é redenção. A redenção me permite chamar a maior autoridade do céu e da terra de quê? Pai. Você pensa que o judeu chamava Deus de pai? Quem era que os judeus tinham como pai, de acordo com a Bíblia? Abraão. Chamar Deus de pai era um absurdo para o judeu, porque chamar Deus de pai significa que se você é filho de Deus, você é o quê? Se você é filho de Deus, na concepção judaica, você é o quê? Você é Deus, não é verdade? Então, para eles era um absurdo. Nós vamos entender esse nível de redenção que me leva a começar a minha oração me dirigindo a Deus, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nível de provisão, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, nível de perdão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, nível de proteção, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, nível de governo, o poder, nível de autoridade, e a glória para sempre.
Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé nesta hora, em nome de Jesus. Eu gostaria que nesta noite você abrisse o seu coração na presença do Senhor. Eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei como você entrou nesta noite, neste lugar, eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero que você saiba que esse Deus que te criou é o Deus que te ama, é o Deus que se preocupa com você, é um Deus que tem um plano de bênção para a tua vida, é um Deus que não quer te deixar faltar absolutamente nada, é um Deus que já proveu ou já providenciou todos os recursos necessários para que você viva uma vida de vitória. Lá na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida para que você pudesse voltar a ter comunhão com o Pai, para que você pudesse voltar a viver para o louvor da glória do Pai. E diante desse amor tão grande, eu pergunto a você, como é que você tem correspondido? Você tem correspondido a esse amor, a essa comunhão, a esse cuidado, a essa proteção, a essa segurança, a esse conforto que Ele te dá? Nesta noite, enquanto o ministério de louvor nos conduz em adoração ao Senhor, se tivermos aqui em nosso meio alguma pessoa que ainda não entregou o seu coração, a sua alma, que ainda não fez a sua decisão por Cristo, você tem a oportunidade de assim fazer, porque essa é uma decisão que não podemos negar, que tem uma iniciativa divina, mas que precisa de uma resposta humana. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. A Bíblia diz que todo aquele que ouve esta palavra e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E nesta noite, enquanto a gente louva ao Senhor, se tiver alguém que deseja aceitar a Jesus, confessar a Jesus como seu Salvador, ou se reconciliar com Ele, eu quero que você tome essa decisão de vir aqui à frente, confessando que deseja Jesus em sua vida e em seu coração. Adore ao Senhor, entre nessa atmosfera de adoração ao Senhor. Deixa o céu descer. Oh, aleluia! Pai nosso no céu, santo é o teu nome.
Rabaxaia. Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Abra seu coração diante do Senhor. Deixa que Deus te envolva. Deixa o céu descer. Seja iluminado pela glória do Senhor. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o poder. Adore o Senhor. Seja envolvido por esse plano de glória nessa noite. Em nome de Jesus. Vem, Espírito, nesta noite. Sopra sobre esse lugar. Sopra ventos de avivamento, de renovação, de vida. Poder e tu é a glória pra sempre. Amém. Alabarabachurianda lamaia. O poder e tu é a glória pra sempre. Amém. Senhor Deus, eu quero te glorificar nesta noite por cada pessoa que participa desta adoração, que está com o coração entregue, derramado diante do Senhor, e que tem recebido a tua palavra baseada na oração que Jesus nos ensinou. Quantas lições preciosas nós vemos, Senhor, nessa passagem que temos diante de nós. Como nós aprendemos sobre o amor desse Deus que sempre busca a comunhão e a proximidade e o desenvolvimento de um relacionamento de amor com a humanidade. Como é maravilhoso sabermos, Senhor, que isso é um privilégio que o Senhor tinha nos concedido e que foi perdido na queda, mas que foi resgatado através do sacrifício do Calvário. Como é maravilhoso a gente saber que a gente pode se aproximar de Ti com o coração aberto, quebrantado, com a alma derramada, sem precisar, ó Deus amado, de atitudes cerimoniosas, mas simplesmente de um rasgar de um coração que se derrama, que se deixa envolver e dominar, que se percebe, se enxerga, se vê como carente e necessitado de Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a sermos espontâneos em nossa vida de oração.
a fazer da oração um estilo de vida, a permitir que a oração seja tão necessária, que a gente tenha tanta necessidade da oração, como precisamos do ar que respiramos, do alimento que nos sustenta, da água que nos dessedenta. Ajuda-nos, Senhor, a separarmos tempo para, na intimidade, na privacidade, de contar aquilo que não conseguimos transmitir em palavras, mas por meio do choro, da lágrima, do pranto, do gemido, e o Espírito que intercede por nós traduz a nossa necessidade diante do trono da majestade divina. Queremos, na medida que formos caminhando nessa dimensão da oração do Pai Nosso, entender os seus níveis e a importância de cada um desses níveis no nosso relacionamento com o Senhor. Que a oração do Pai Nosso deixe de ser simplesmente aquela oração citada, decorada, onde se ora sem entender a profundidade e o significado da mensagem que Jesus quis transmitir. Que essa oração encarne-se, gere vida em nossa vida e promova transformação e mude a nossa visão do teu projeto e do teu propósito para conosco, Senhor. Eu quero abençoar a tua igreja nesta noite, declarar que tu derramas uma imersão, que tu mergulha, que tu submerge o teu povo nessa dimensão, que o teu Espírito mesmo começa a despertar a igreja para ter uma atitude permanente de oração, para orar no templo, na coletividade, onde todos clamam a uma só voz, ou alternadamente todos clamam, mas que também na intimidade do lar, no dirigir o carro, dentro de um transporte, de um trem, no trabalho, em todo o momento, em todas e quaisquer situações, que a nossa vida seja sempre um altar erguido em adoração, em santidade, e que dele suba o incenso da nossa oração ao trono da majestade divina, e que essa dimensão, que esse despertar da nossa consciência da realidade da tua presença gere em nós uma profunda fome e sede de querermos mais de Deus, e isso traga avivamento e renovação para a nossa vida pessoal. Isso desemboque em uma grande conquista de vidas, uma grande colheita de almas para o teu reino. Ouve-nos, atende-nos, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podem se assentar só uns minutinhos, irmãos. Deixa eu dar aqui alguns avisos. Quantos estão abençoados nesta noite? Diga amém. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a igreja está aberta para oração. Aqueles irmãos que podem vir orar
aqui pode vir, está na casa do Senhor. Terça-feira, às 19h30, é realizado o ciclo de oração, e eu gostaria de incentivar os irmãos que podem estar aqui, para que estejam aqui. Na quinta-feira, nós temos o nosso culto de cura divina e de libertação. Semana passada foi uma bênção. Quinta-feira a gente chegou cansado, estava cansado da correria do dia, mas estivemos aqui com a igreja e Deus se fez presente mesmo. Nós queremos estar novamente com os irmãos para estarmos orando e injetando fé no coração do povo de Deus. No domingo, às 9h da manhã, nós teremos a escola bíblica dominical, e à noite teremos o culto com a celebração da Santa Ceia do Senhor. No dia 30 desse mês de setembro, haverá integração com os casais. Será às 19h30, e o tema desse evento é tempo de qualidade. Então nós queremos que você anote isso e comece a participar. Deixe, antes de eu encerrar também, trazer uma palavra para você, mulher. Você, mulher, quando eu falo mulher, eu estou me referindo a aquelas mulheres que a gente chama hoje de casadas, senhoras casadas, jovens senhoras ou senhoras. Nós temos na igreja várias redes que você pode se envolver. Por exemplo, nós temos a rede de casais, onde você pode participar de cursos, de treinamentos, e principalmente do curso Aliançados para Sempre, e dos eventos que são promovidos para os casais, e muitos deles para a família. A gente pode, quando a gente chama de rede de casais, a gente pode chamar de rede da família. E você que participa da rede de casais, pode e deve o homem participar da rede dos varões, e você, mulher, participar da rede das mulheres. Eu não sei em que momento da vida desta igreja nasceu na mente do povo que grupo de senhoras é para senhoras de idade, porque em todas as igrejas que a gente vai, está lá mulher que casou, tem 20 anos, 19 anos, está lá no... Eu queria até sugerir que chamasse grupo de mulheres, que está dando a ideia que grupo de senhoras é só para pessoa que já chegaram à melhor idade. Mas a rede de mulheres é uma oportunidade que você tem de dizer: eu me identifico, eu faço parte de um grupo da minha igreja, e eu quero trabalhar por meio desse grupo. Aí você pode chegar e dizer: pastor, eu tenho 70 anos, 80, pastor, mas eu me sinto uma jovenzinha. Tem algum problema se eu quiser participar da rede de jovens? Eu sei que os assuntos, talvez você não vai entender tudo, né? Você com 80 anos, pessoal falando de... Apesar de que todo mundo hoje está conectado, mas tem coisas que eu não faço nem ideia. Os jovens aí tudo ligado, mas se você vai se sentir bem lá, aqui a gente não tem problema nenhum. O que eu estou querendo dizer é que não fique solto, não fique sem pertencer a uma rede. Se você se dá bem com um grupo de jovens, pastor, eu quero estar no meio das crianças, que eu sou uma criançona mesmo. Eu só cresci na idade, mas no meu coração eu sou uma criança. Vá para o grupo de criança. Vá ser criança lá, é bem-vinda. É bem-vindo. Não fique solto, não ande só, porque sozinho os riscos são maiores. A Bíblia diz que melhor é serem dois. Então está falando que é melhor você estar junto. Amém, gente? Vamos ficar de pé e vamos encerrar nosso culto. Quero desejar para você uma semana abençoada. Preste atenção. Eu gostaria, eu sei que as crianças foram liberadas,
E que a nossa galeria está lotada até o pescoço aí. Tem gente aí, que maravilha, glória a Deus, né? Mas presta atenção aí na galeria e aqui embaixo. Você que se batizou no último batismo e você que ainda vai se batizar, o Felipe vai fazer um grupo no WhatsApp. Por favor, não saia desse grupo, porque vai ser uma bênção para você. Eu deveria fazer uma reunião hoje com vocês, mas como eu sei que tem alguns que não vieram e alguns que têm compromisso agora, eu vou liberar vocês e a gente combina no grupo um dia para uma reunião extremamente proveitosa com vocês. Amém? Muito bem. Quem se batizou no último batismo e quem ainda não é batizado, levante a mão para o céu agora. Receba agora a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, irmãos, com todo o povo de Deus na terra, agora e sempre. E o povo de Deus diz: amém. Tenha uma semana repleta